Marcos acabou ficando preocupado com isso e foi falar com Jonas na escola. Mas Jonas ficou tranquilo e disse para ele não se preocupar, já que logo Sarah contaria a verdade sobre tudo, que logo saberiam que era um herói que estava às escondidas fazendo tudo aquilo. Então Jonas ficou fazendo seu trabalho, Marcos foi para a aula e bem no momento do intervalo acabaram vendo um pronunciamento que saiu para várias partes do mundo, do presidente dos Estados Unidos, falando que tinha algo muito importante para revelar. E naquele momento acabou aparecendo lá Sarah junto com influência e contaram sobre tudo sobre o multiverso. Muita gente ficou perplexa, ficaram sem acreditar, mas Sarah acabou mostrando ao vivo tudo aquilo que ela podia fazer e que ela podia fazer muito mais ainda. Muita gente ainda ficou sem acreditar, mas como tinha muita gente lá para testemunhar, viram que era verdade, e ela também contou sobre o que ainda poderia acontecer. Muita gente ficou surpresa com tudo isso e começaram a pensar sobre o que seria da Terra agora com ele chegando aí. E nesse momento, Jonas está conversando com alguém numa sala, até que ele disse muito obrigado por tudo que você me disse, vai ajudar bastante daqui para frente. E nesse momento chegou o Marcos lá, falando com ele sobre a Sarah já ter falado a verdade para o mundo inteiro. E Jonas também abordou o assunto sobre ele ter sido flagrado numas câmeras pela fumaça e pelos bandidos lá naquele momento, e já ter sido viral já esse vídeo, e que o pessoal já está sabendo sobre o que poderia ser. E daí ele falou que foi meio que um erro, e que eu não estava esperando isso acontecer. E daí Jonas falou para ele ficar tranquilo e continuar fazendo o que está fazendo, que ele está fazendo bem. E daí eles seguiram para suas rotinas normais, já que acabou o horário do recreio. E o mundo estava tudo discutindo a respeito sobre o que Sarah disse. Muita gente ainda não acreditando sobre tudo aquilo, muita gente duvidando. E à noite, quando Marcos e Jonas estavam na casa dele conversando a respeito do assunto, houve uma notícia de que um rapaz tinha sido atropelado, só que apareceu alguém que jogou, dizendo testemunho, um ioiô no carro, que acabou grudando no carro, e ele acabou puxando com bastante força o carro de volta para trás. E na hora que o rapaz saiu do carro para gritar com ele, ele acabou tirando um raio que o paralisou. E que depois de fazer isso, o rapaz atropelado, que estava com as suas irmãzinhas, acabou sendo trazido de volta por uma coisa que o rapaz que puxou o carro colocou na boca dele. E depois ele foi embora. Marcos, bora atrás dele, temos que achá-lo. Ué, você sabe quem é? Sim, o nome dele é Max, só que ele tem um codinome de Bala. Por que Bala? Porque ele pode converter o corpo dele em qualquer tipo de matéria e deixar do formato de uma bala para se chocar contra os seus inimigos. Nossa, ele próprio é a própria arma, é? Sim, mas ele também carrega vários com ele. Você vai entender quando a gente conhecê-lo. Bora procurar ele. Bora ir no local onde aconteceu tudo e lá a gente já tem pista. Então eles foram por lá. Marco já foi com sua câmera para filmar alguns tipos de criminalidade que aconteciam na cidade. E eles foram seguindo a pista das câmeras que havia gravado ele, já havia postado. E daí até que chegaram num ponto onde Jonas acabou vendo ele de longe e acabaram chegando lá com ele. E acabaram se abraçando, já que eram amigos. E daí ele apresentou o Bala pro Marcos. É um prazer conhecer um colossal novato. Nossa, até você acha isso? Sim, colossais são gente bacana. Mas e aí? Qual é desse mundo aqui? Eu não consegui sair dele quando eu cheguei? Sim, Max, tem muita coisa que você vai precisar saber sobre esse lugar aqui. Mas primeiro vamos para minha casa. Pera aí, você já tem uma casa aqui? Sim, eu vou explicar isso tudo quando a gente chegar lá. Vamos. Tá bom. Eles chegaram na casa do Jonas. Jonas explicou tudinho para ele. Então ele compreendeu sobre tudo lá, aquele mundo, aquele universo. E ele ficou meio surpreso, porque era novidade para ele. Então eles resolveram comer alguma coisa. E depois de tudo isso, eles resolveram dar uma saída e resolver umas questões pela cidade, já que a onda de criminalidade não parava. E eles conseguiram fazer com que várias pessoas fossem presas, graças à denúncia de Marcos, a interferência do Bala com o Jonas. Até que a mídia começou a estourar falando sobre aquela mulher, sobre esses sujeitos que estavam fazendo os criminosos serem presos. E isso chamou a atenção dos criminosos perigosos da área, que começaram a ameaçar a comunidade, dizendo que quem não entregasse o cara que estava denunciando eles ia acabar pagando com a própria vida. Então, nesse momento, acabou aparecendo o Marcos com uma máscara para não expor seu rosto, e acabou revelando que era ele quem estava fazendo tudo aquilo. E os criminosos começaram a atirar nele sem dó, só que ele percebeu que ele não podia ser ferido pelas balas.
Então ele acabou sumindo do local e acabou aparecendo atrás deles e imobilizando tudinho eles. E acabou chamando a polícia. E quando os policiais chegaram, viram os criminosos tudo junto, tudo imobilizado. E perguntaram o que foi que aconteceu. E daí o Marcos acabou se apresentando, falando que foi ele, mas que ele não podia dizer muita coisa. Mas ele revelou que era ele quem estava denunciando todos aqueles criminosos. E perguntaram se ele era um daqueles heróis de outros mundos, que contaram que ele havia levado muitos tiros e que estava bem. Ele disse que era um daqueles heróis, só que não disse que era de outro mundo. Então ele resolveu ir embora para não chamar muita atenção. E chegando com o Jonas, ele acabou tendo uma conversa longa sobre o que ele poderia fazer agora, já que ele se apareceu para a comunidade. Você fez bem, Marcos. Pelo menos você não expôs o seu rosto, o que faria com que a sua família pudesse sofrer com pressão social ou até mesmo com ameaças de bandidos. Mas agora vamos pensar melhor o que você pode fazer com relação a isso. Você já apareceu, já como um sujeito misterioso, anônimo, mas se apresentou como um daqueles heróis. E agora, Jonas, o que eu faço? Bem, agora os seus poderes eles já não vão mais poder ficar neutralizados. Já que você se apresentou como um herói, você já vai precisar ir ao socorro das pessoas quando elas precisarem de você. Além do mais, você já sabe daquela função de o pedido de socorro, né? Que o Colossal sempre ouve quando alguém chama por socorro e acaba sabendo da situação que ela está no momento que ouve isso, né? Sim, eu me lembro, eu li no livro. Pois é, você agora vai começar a ouvir alguns pedidos de socorro das pessoas quando elas estiverem em situações difíceis. E você pode se apresentar como um denunciador, já que foi assim que te nomearam quando você denunciou vários bandidos numa noite só. Pois é, né? Além do mais, é bom que você pense bem numa máscara, alguma coisa para esconder seu rosto, para que não saiba sua identidade, porque isso pode colocar em risco sua mãe, seu pai, e até fazer com que você sofra com pressão social. Então, você pode fazer isso aí, e vai te ajudar na sua missão de salvar vidas. Então, eu vou poder evoluir mais agora no meu trabalho de salvar vidas. Exatamente, Marcos. Você já não vai mais poder ficar quieto. Agora seus poderes já não vão mais ficar neutralizados, já que você vai precisar ficar ativo bem mais tempo. E depois dessa conversa, Marcos foi para sua casa e ficou pensando no tipo de roupa para poder usar, algum tipo de disfarce, para que ele não fosse reconhecido quando saísse para ajudar as pessoas. E Jonas foi com Sarah, lá com o presidente, e contou sobre tudo que ainda ia acontecer. Depois de ouvirem tudo isso, sabiam que as coisas já não seriam mais como antes nesse mundo e que agora tudo iria mudar. E também contou para o presidente sobre o herói que já estava agindo no Brasil, que estava sendo o denunciador, que era o Marcos, que ele estava ajudando lá as pessoas e que ele não era um super-herói de outro mundo, mas sim era do próprio dele. E o presidente achou isso incrível e podia formar heróis até no próprio planeta dele. E depois de uma longa conversa, Jonas foi para sua casa e no dia seguinte, Marcos foi com ele na escola e falou que já tinha uma ideia já sobre o que ele podia usar e apresentou para ele um traje depois da escola que poderia facilmente esconder seu rosto, mas que não seria bastante estranho e que também ela servia para refletir a luz, o que ajudaria a não ser reconhecido por câmeras de segurança, já que não poderia captar o rosto dele. E o Jonas se admirou com aquilo lá que o Marcos criou, disse que foi bem criativo e bem inteligente. O Marcos ficou até constrangido com isso, mas aceitou o elogio. E depois disso, Marcos começou a usar aquele traje para sair, para ajudar as pessoas. Por mais que as pessoas quisessem registrar um momento com ele depois que elas eram salvas, ele dizia que não tinha tempo para isso e que tinha que ir, já que depois de cada salvamento ele ouvia que tinha outra pessoa precisando de ajuda. E assim foi até que a criminalidade começou a diminuir lá. E o presidente dos Estados Unidos ia acompanhando as notícias e vendo que realmente as coisas estavam evoluindo e estava melhorando. Depois disso, Sarah foi com Marcos e Jonas lá no Brasil e ela resolveu dar uma ajuda por lá, ajudar umas situações difíceis da população, sendo voluntário. E depois de um momento que a mídia chegou por lá, ela resolveu contar sobre um novo herói que ficaria por lá, que ajudaria eles, que era o denunciador. E quem precisasse de ajuda era só gritar o nome dele, que ele iria ao socorro. E apresentou mais algumas coisas que eles precisariam saber sobre que o mundo já não seria mais como antes e que as coisas iriam melhorar.